No princípio era aquele que a palavra... Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa devocional, estaremos meditando na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Só dando uma relembrada no pano de fundo aqui, o apóstolo Paulo está trazendo uma nova informação aqui, uma vez que, lembra, a lei de Deus, ela apontava para algo muito maior. Ela propiciava ao homem, naquele tempo antigo, a possibilidade de momentaneamente ter a ira do Todo-Poderoso aplacada. Mas a lei estava apontando todo o tempo para Cristo. E no capítulo 7 nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a lei do pecado, ela não podia justificar o homem diante de Deus. Não porque a lei é ruim. Na verdade, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas como é possível uma lei que é boa, uma lei que é santa, uma lei que é justa, tentar ser cumprida por pessoas que são injustas, profanas e más? Por isso que é em Cristo que nós temos o cumprimento da lei. E Paulo está mostrando que a lei, a lei da carne está dentro do homem. A natureza humana, ela quer pecar, ela quer fazer aquilo que é mal. E mesmo quando nós sabemos que algo é pecaminoso diante de Deus, mesmo assim pecamos. E Paulo fala: aquilo que odeio é o que faço. E ainda bem que o apóstolo Paulo escreveu o verso 25 do capítulo 7, porque ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí Paulo faz essa introdução, essa conclusão aqui no capítulo 8. Ele diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, em Cristo não existe mais nada e ninguém que possa nos condenar diante de Deus. Lembra? Por que não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus? Porque Ele, Cristo, Ele cumpriu a lei que é santa, boa e justa. Só aquele que é santo, bom e justo poderia cumprir a lei que é boa, santa e justa. E aqui, em Cristo Jesus, nós estamos vendo que não há mais condenação. Nada e ninguém pode nos condenar. A graça de Deus nos propiciou em Cristo um novo estilo de vida, onde um pecador agora regenerado está livre da condenação do pecado. E ele passa agora a viver debaixo da dependência do Espírito Santo, com uma vida de paz. Agora, se você não está em Cristo Jesus, você tem motivos para se preocupar. Se você não está em Cristo Jesus, eu quero dizer que a condenação sobre a sua vida é certa. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo continua morto nos seus delitos e pecados. Mas Paulo diz que há uma nova vida debaixo da graça. Que debaixo da graça de Deus o homem pode desfrutar de algo novo. E é isso que Paulo quer nos trazer aqui. A partir de Cristo, nele, aonde toda a justiça foi cumprida, onde Deus lançou a sua ira e condenou os nossos pecados em Cristo. Paulo diz que aqueles que entregarem a sua vida não têm mais nada que possa condenar. E aqui há uma libertação da culpa e da pena. Porque a partir de agora em Cristo, sem condenação, a mente daquele que foi regenerado, o seu novo estilo de vida, a sua nova estrutura de vida deve refletir, precisa estar debaixo da palavra de Deus. O contrário disso é estar debaixo da condenação. Então, como um crente que foi regenerado por Cristo, que agora está vivendo uma nova vida debaixo da graça, precisa viver? Ele precisa viver na certeza de que nada e ninguém pode acusá-lo diante de Deus. Porque em Cristo toda a nossa culpa foi lançada. E é nele que fomos justificados. É nele que recebemos
a justa justiça de Deus. Ele nos substituiu, ele pagou a pena no nosso lugar. Ou seja, como precisa ser a vida de um crente, como ele precisa viver? Ele precisa viver uma vida debaixo da graça de Deus, não da lei de Deus, porque é impossível, debaixo da lei, podemos obter a salvação. Precisamos viver uma vida debaixo da graça de Deus, ou seja, precisamos em Cristo de uma nova mentalidade, de um novo falar, de um novo pensar, de um novo agir. Precisamos estar debaixo, agora não mais da carne, mas debaixo da lei da graça, ou seja, debaixo da palavra de Deus. Eu vejo que somente em Cristo, eu e você estamos totalmente seguros e libertos da condenação do pecado. É somente em Cristo aonde conseguimos ter uma nova estrutura de vida, uma nova estrutura de pensamentos, de palavras e ações. Por isso eu digo, se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre a sua vida. Mas se você está fora de Cristo, você precisa se desesperar, porque sobre você pesa uma condenação que você não é capaz de suportar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Estava com Deus e era